João Fonseca e outros tenistas brasileiros jogarão o Qualifying do Australian Open. Mas que diabos é um Qualifying, ou qualificatório, ou simplesmente quali? É isso que a gente vai entender aqui nesse vídeo. Em especial, entenderemos o que são os Qualifying de Grand Slams, que são os maiores torneios do tênis, como é o caso do Australian Open. Em poucas palavras, Qualifying é um torneio prévio de 3 jogos que classifica para o torneio principal. Para entender de forma correta, a gente precisa compreender antes como que se entra num torneio de tênis. Os Grand Slam, como é o caso do Australian Open, Roland Garros, US Open e o Wimbledon, possuem 128 vagas na chave principal. Dessas 128, 104 são destinadas aos 104 melhores tenistas que se inscreveram no torneio, ou seja, os 104 melhores ranqueados a se inscreverem. Outras 8 vagas são destinadas a tenistas que não têm ranking para se inscrever, mas que são convidados pela organização, são os Wild Cards. E as outras 16 vagas são destinadas ao qualificatório, ou ao qualifying. Então, o que acontece? O torneio principal organiza um outro torneio com 128 jogadores em que os 16 vencedores se classificam para o torneio principal. Como se entra no qualifying? Da mesma maneira como se entra na chave principal. Abre-se a inscrição e os melhores ranqueados que se inscrevem entram no qualificatório. No caso do qualificatório, são 119 vagas por ranking e mais 9 convites. Ou seja, participam do qualifying tenistas basicamente entre 103 e 104 do ranking até 230, 235 quando há desistências. O qualificatório, na verdade, são 16 mini torneios. Os 128 tenistas do quali são sorteados em 16 chaves de 8 tenistas cada, em que esses 8 tenistas se enfrentam em mata-mata e o campeão desse mini torneio se classifica para a chave principal. Ou seja, o qualifying, na verdade, são 16 qualifyings, em que são sorteados 8 tenistas para cada mini torneio e o vencedor desse mini torneio de 8 tenistas se classifica. Vamos entender concretamente, vendo o caso, por exemplo, do João Fonseca, né? Vamos lá. Quando o João Fonseca se inscreveu para o Australian Open, ele era número 145 do ranking da ATP e, portanto, ele não tinha vaga na chave principal. O João se inscreveu e foi parar no qualificatório. O qualificatório foi sorteado e o João caiu nesse mini torneio de 8 tenistas. Na primeira rodada, ele enfrenta o Federico Gomes. Caso ele vença, ele enfrenta o Coleman Wong ou Pópico. Caso ele vença, ele enfrenta um desses outros 4 tenistas. Se o João passar dessa fase, ele tem direito a estar no torneio principal. A mesma coisa, por exemplo, ocorre com o Gustavo Eide, que é 170 e também não entrou na chave principal. Ele foi sorteado para um outro mini torneio, no quali, com esses outros tenistas, e o vencedor desses 8 tenistas também se classifica para a chave principal. Resumindo, o Qualifying é um torneio prévio, jogado por 128 tenistas, em que há 16 chaves de 8 tenistas e o vencedor tem direito a estar na chave principal do torneio, no caso, o Australian Open. Outros torneios com 32 vagas, 64 vagas, têm sistemas parecidos. Há as vagas para o ranking, os convidados e o qualificatório. No caso, por exemplo, de torneios de 32 tenistas, 4 vagas são destinadas ao qualificatório, mas o qualificatório desses torneios tem menos tenistas, 16 tenistas. Então é necessário vencer 2 jogos. Nos Grand Slam, são necessários vencer 3 jogos. Diferentemente da chave, o qualificatório é jogado em melhor de 3 sets. Portanto, quem vence 2 sets avança. Exceto o qualificatório de Wimbledon, em que a última rodada é em melhor de 5 sets. Depois que os tenistas vencem o quali, eles são sorteados
e entram normalmente na chave principal. O Qualifying também vale pontos para ATP. Quem avança a segunda rodada ganha 8 pontos, quem avança a final do Quali, que é a terceira rodada, ganha 16 pontos, e quem fura o Quali, que é assim que a gente chama quem vence o Quali, recebe 30 pontos, mais os 10 pontos da primeira rodada da chave principal. Ou seja, podemos falar que o vencedor do Quali garante 40 pontos no ranking. E o qualificatório também tem premiação. É isso aí, pessoal. Todas as dúvidas é só vocês falarem para a gente aqui nos comentários que eu respondo. Muito obrigado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e nos ajudem aí da maneira que vocês puderem. Obrigado!